Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas aulas. E hoje nós estamos na nossa segunda aula e vamos falar aí sobre os livros sinóticos e os evangelhos de Mateus e Marcos. Tá? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre este assunto, que é os evangelhos sinópticos, e começando aí com Mateus e Marcos. Para a gente ter uma ideia, a gente precisa conhecer um pouquinho o que é ser os livros sinópticos, tá bom? Eu escrevi aqui e deixei aqui, sinóptico vem do grego sinopsis, que quer dizer ver em conjunto. Então, a palavra sinóptico quer dizer que todos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados livros sinópticos, eles precisam ser vistos em conjunto, eles precisam ser vistos juntos. Por quê? Porque a mesma coisa que está escrito em Mateus, que vai estar escrito em Lucas, que vai estar escrito em Marcos, repete-se cada uma história nesses livros. Ou seja, cada autor vai ter uma visão diferente do mesmo assunto. E eles vão tratar o assunto que é Cristo, que são os milagres do Senhor, de uma visão diferente, de uma forma diferente. Mas todo o conteúdo, ou praticamente todo o conteúdo que tem Mateus, vai repetir em Marcos e também vai repetir em Lucas. Claro que sempre com a visão diferenciadas. Por isso que eles são chamados livros sinópticos, ou seja, livros que precisam ser estudados ou pesquisados de uma maneira completa, porque na verdade eles vão se completar. Então, os livros sinópticos são, na verdade, livros que precisam ser lidos ou estudados em conjunto. Por quê? As referências que existem em cada um vai se repetir, tá, no outro livro, ou seja, de forma diferente. Então, se eu perguntar qual é o significado dos livros sinópticos, é esse aqui. Tá? O significado dos livros sinópticos quer dizer que precisam se ver em conjunto, ou um está atento ao que o outro falou, ao que o outro disse. Então são visões diferentes, autores diferentes, falando a respeito do mesmo assunto, das mesmas coisas, dos mesmos acontecimentos, porque estavam vivenciando esse momento, estavam naquele lugar, vendo, observando o que estava acontecendo quando Cristo foi então manifestado, a obra do Espírito Santo na vida de Cristo. Tá bom? Tirando Marcos, Mateus e Lucas vivenciaram, ou seja, foram testemunhas oculares do que Cristo estava fazendo, do que Cristo estava operando naquela época. Mateus, se nós formos pegarmos o início, a história do livro de Mateus, ele vai contar o quê? Ele vai nos trazer um pouco a respeito do nascimento de Cristo. Ele vai pegar o nascimento de Cristo, a partir daí, trazendo a genealogia de Cristo, fazendo com que nós venhamos a compreender como se deu o nascimento de Cristo. Na manjedoura, a mãe e o pai de Jesus Cristo saíram da sua terra e foram até a sua terra natal por um decreto que César decretou para que eles pudessem então ir se alistar na cidade natal. Eles então vão sair de um lugar, tá? E vão para outro lugar para poder então se alistar. É nesse momento que vai nascer o Cristo, o Messias. Então, Mateus, ele vai narrar, tá? Ele vai narrar a história do nascimento de Cristo e também vai dar continuidade a todo o processo e desenvolvimento da vida de Cristo.
Agora, o interessante desses evangelhos sinópticos, eles vão trazer muito assunto, ou muito conhecimento, ou muita explicação, na verdade, a respeito da infância de Cristo. São poucas coisas que vão estar aí, a não ser a passagem que ele vai ir a Jerusalém na festa, com aproximadamente 12 anos, e ele então vai se perder dos seus pais, e quando seus pais vão voltar para procurá-lo, ele vai estar no templo, ensinando os doutores ouvindo ele a pregação a respeito de Deus. Tá? Mas praticamente isso aí. O restante não tem-se muita coisa falando sobre a infância de Cristo, não tem falando sobre muita coisa sobre a infância dele. Tá? Mas para a gente ter uma ideia, gente, Mateus, tá? Mateus, que outrora era chamado Levi, Deus então vai chamar esse homem que era um coletor de imposto para poder agora fazer a obra de Cristo. Tá? Quando ele está colhendo imposto das pessoas, que também era da sua cidade, que era seus conterrâneos, na verdade, Mateus, ele é visto com maus olhos pelos seus conterrâneos. Por quê? Porque na invasão de Roma, eles procuravam as pessoas que tinham uma cultura a mais, um conhecimento a mais, para poder trabalhar para si. Então, como Mateus era um coletor de impostos, tinha um conhecimento, sabia da cultura judaica, Roma então pega esse homem chamado Levi e insere dentro do seu governo para trabalhar para eles. Agora fazendo o quê? Cobrando imposto dos seus próprios conterrâneos. Alguns vão dizer que ele era um traidor, outros vão ficar em cima do muro, tá? Mas uma boa parte dos seus conterrâneos, dos seus irmãos, não vão vê-lo com bons olhos. Por quê? Simplesmente porque ele cobrava os impostos. Tá? E, além do mais, os cobradores de impostos da época eram pessoas que se aproveitavam, na verdade, ou seja, colocava um imposto a mais daquele que estava estabelecido. Assim, acabava extorquindo as pessoas e tinha uma certa autoridade sobre as pessoas, sobre a cidade daquela época. E Mateus era visto com os maus olhos. Mas quando Cristo vai e vê esse homem, Cristo então vai chamá-lo e vai dizer, segue. E ele automaticamente vai seguir a Cristo para que a sua vida agora pudesse ser mudada. Então a sua vida vai ser mudada. Simplesmente para quê? Simplesmente para pregar a palavra de Deus. Cristo então vai chamar esse homem aqui e vai mudar o seu nome, vai mudar o seu caráter. Então, todas as vezes na história da Bíblia, quando a gente vê Deus chamando alguém, mudando o seu nome, Deus naquele momento está mudando a vida dessa pessoa, está mudando o caráter desta pessoa. Tá bom? Então, Deus vai chamar Levi e vai mudar o seu nome para Mateus. Tá? Então, quando a gente pega isso aqui, tá? Nós vamos entender que Mateus, ao ser chamado por Deus, chamado por Cristo, tá? Vai se tornar um discípulo e logo mais à frente vai se tornar um apóstolo. Por quê? Porque Cristo estava preparando esses homens, eles estavam aprendendo diante de Cristo para se tornar um apóstolo. Primeiro se é discípulo, depois então para se tornar um apóstolo, aquele que é enviado. Então Deus vai chamar esse homem aqui para poder então pregar a sua palavra. Outra coisa, Mateus, tá? Mateus vai escrever, anote isso aí, Mateus vai escrever, tá? Para os judeus. Então, os judeus que estavam dentro de Roma, o judeu que estava também inserido dentro daquela cultura pagã, então todos esses judeus que iam se convertendo, Mateus estava escrevendo para esses cristãos que estava crescendo. Tá?
Agora, aí, dentro disso aqui, nós temos algo muito importante também, gente. Outra coisa muito importante. Tá? Mateus foi o único apóstolo, o único escritor, tá, que vai estar registrado, ou seja, que vai mencionar ou ter pela primeira vez, ou usar pela primeira vez o termo igreja. Tá bom? É o único escritor, é o único evangelho que vai ter o termo sendo usado igreja. Se nós formos ler lá Mateus capítulo 16, versículo 18, vai falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, Cristo vai chamar o apóstolo Pedro e vai decretar, vai falar, porque assim também te digo que tu és pedra, tá? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Mateus é o único evangelho que vai usar o termo igreja, tá? Que vai usar o termo igreja. Então nós temos aqui Mateus escrevendo para os judeus conversos, tá? Convertido, converso, e também é o único evangelho que vai utilizar o termo igreja, tá? Que vai utilizar o termo igreja. Aí nós temos aqui o apóstolo Marco, tá? Marcos, ele é o único apóstolo que não andou com Cristo, que não vivenciou o dia a dia com Cristo. A história vai dizer que ele era discípulo de Pedro, tá? Que ele era discípulo de Pedro e aprendeu, ouviu toda a história com o apóstolo Pedro. Pedro, então, vai passar tudo aquilo que ele vivenciou com Cristo e vai mostrar a Marcos. E Marcos, então, vai deixar tudo anotado, vai escrever. Tá? Então, na verdade, aqui é João Marcos. Tá? O nome dele é João Marcos. E a história vai dizer que ele era primo, tá? Que ele era primo do próprio Senhor Jesus Cristo. Tá? Que vai se tratar aí de um dos filhos de Zebedeu. Tá? Então ele vai estar incluído aí também. Aí Marcos vem fazendo o quê? Marcos vai escrever para os romanos. Tá? Enquanto Mateus escreve para os judeus que estavam dentro de Roma, Marcos agora vem e escreve para os romanos. Ou seja, os romanos que estavam aceitando a Cristo, que estava recebendo esse evangelho de boas novas, Marcos então vai escrever para os romanos. E então vai dar continuidade aí à pregação. Tá? Então, se nós formos olhar como Marcos se comportava, Marcos, ele conheceu o apóstolo Pedro, conheceu o apóstolo Paulo, conheceu Lucas e outros e outros e outros. Tá? Então, ele está aqui inserido entre os apóstolos, mas na verdade ele não vivenciou com Cristo. Ele testemunha ocular, tá, dos milagres de Cristo, mas ele foi simplesmente que um discípulo do apóstolo Pedro que acabou se tornando quem? Que acabou se tornando um apóstolo e escreveu então o livro de Marcos. A história nos revela, nos fala que Marcos foi o primeiro livro a ser escrito, que na verdade, quando nós, da forma que nós conhecemos o Novo Testamento, que vem Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos e assim sucessivamente, tá? Na verdade, Marcos é o evangelho mais antigo que tem. Então, Marcos foi, na verdade, o primeiro evangelho a ser escrito. Primeiro do que Mateus, primeiro do que Lucas e também primeiro do que João. Mateus e Lucas, eles pegaram uma carona, tá, nos escritos
de Marcos. Bom, pegaram uma carona aí nos escritos de Marcos. Então, Marcos foi um dos primeiros, dos primeiros evangelhos a ser escrito. Tá? Marcos foi um dos primeiros evangelhos a ser escrito. Aí temos aí Lucas, tá? Lucas, que foi um médico, né? Um médico amado, depois aí, foi um médico amado, em que tinha uma intimidade também com o Senhor e estava inserido no rol dos discípulos. Tá? Então, Lucas vai escrever para quem? Lucas vai escrever para os gentios. Tá? Lucas vai escrever para os gentios. Então, os gentios que estavam sendo convertidos, Lucas vai passar a escrever para essas pessoas, trazendo Deus, ele não faz a acepção de pessoas. Tá? Então ele vai trazer aqui que Deus, ele é tanto Deus dos judeus, tá? Quanto Deus dos romanos e também Deus dos gentios. Essa é a sequência que nós conhecemos. Mateus, Marcos e Lucas, mas na verdade começaria no original com Marcos, tá? Que foi o primeiro livro a ser escrito. Tá bom? Aí, gente, só para a gente dar uma olhadinha aí, Mateus, no capítulo, na página de vocês aí, na página aí, 42, tá? Página 42, nós temos aí um paralelo, tá? Um paralelo entre os livros sinópticos. Se vocês olharem aí, na página 42, vocês vão ver um paralelo aí nos livros. O que está em um acaba praticamente se repetindo no outro livro, mas com outras palavras, de outro modo, com uma outra visão diferenciada. Tá? Aí nós temos aí também o Evangelho de Mateus, tá? O Evangelho de Mateus, que vai nos trazer aí alguns requisitos, tá? Alguns requisitos que vai nos deixar um pouco mais aí alerta. Aí vai dizer o seguinte, página 43. Né? O Evangelho de Mateus recebe o nome do seu autor, pois é escrito pelo apóstolo Mateus. E o nome hebraico Levi, que significa unido ou ligado. Houve uma troca de nome e Levi passou a ser chamado Mateus, que quer dizer dádiva de Deus. Então, Levi significa unido ou ligado. Então, Mateus estava ligado ou unido às tradições judaicas e ao Império Romano. Deus, ao chamá-lo, Cristo, ao chamá-lo, muda seu nome, tá? E agora vai dizer que o seu nome é uma dádiva de Deus. Então Deus vai mudar o caráter de um pensamento contrário e vai trazer agora um pensamento que vai escrever, tá? Vai trazer um conteúdo direcionado ao povo judeu. Ou seja, se Deus me chamou, se Deus mudou meu nome, mudou meu caráter, também pode mudar o caráter de vocês. Por que isso, gente? Porque o povo judeu estava agarrado ainda com as leis